presença do grande Deus, tá bom? Então, continue perseverando, pois logo, logo nós vamos estar juntos novamente para a glória de Deus. Então, faça uso da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Quero meditar junto com você a esta carta que o Senhor enviou à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Aleluia. Quem está pertinho de você aí, ajude a localizar a palavra de Deus e vamos juntos fazer essa leitura tão gloriosa para a nossa vida. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Já estamos na sexta igreja, né? Já estamos na sexta igreja. E assim já bem próximo de concluir estas cartas. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo. Nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, a qual é bem-vinda à nossa vida. Somos carentes dessa palavra, Senhor, pois sem a tua palavra não temos condição, Senhor, de sustentar a nossa fé. A tua igreja que tem te cultuado, que tem adorado, Deus nos seus ambientes de convivência, Deus nos seus lares, estão agora prontos para ouvir tua voz por essa palavra. Fale com cada vida, fale com cada pessoa, porque tu sabe das reais necessidades e carência, Deus. Portanto, que dentro de cada local em que agora está tendo o culto e que essa transmissão está chegando, Deus, que a tua palavra, Deus, vá ao encontro desses corações, quebrando e transformando, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus, e que possamos nós, ao final dessa palavra, compreender a tua vontade para com a nossa vida, para todo sempre. Glória a Deus. Queridos de Deus, escute com atenção a palavra do Senhor. A sexta carta de Deus para a sexta igreja. Essas igrejas a qual o Senhor resolveu tratar com cada uma, trazendo as revelações, e bem como já acentuamos desde o capítulo 1, o próprio Cristo resolveu manifestar isso à sua igreja, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o ajudador da sua igreja, é Ele quem leva e conduz as suas ovelhas,
Então, ele sendo bom pastor, ele resolve tratar de cada uma dessas igrejas, assim como Deus está e continua tratando da igreja no tempo atual. E esta sexta carta, que foi adereçada à igreja de Filadélfia, esta é uma carta de suma importância para todos nós, porque essa igreja, ela é um grande modelo de fidelidade, de competência, de honra, de amor fidedigno ao Senhor. Essa igreja que ela vai nos trazer uma grande lição dentro desses poucos versículos que foi lido. É essa carta que o Senhor escreveu à igreja. Talvez você que já leu a carta, talvez você até conteste da seguinte maneira: pastor, eu não compreendo por que Deus resolveu falar com uma igreja que era fiel. Por que Deus resolveu tratar com um povo que era fidedigno no seu amor. Um povo que era zeloso. Um povo que conservava-se em servir, amar e honrar a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele trata com cada um dentro das necessidades. Porque apesar da fidelidade da igreja, gente, devemos considerar também a questão da paciência e da perseverança. Às vezes o fato de um cristão ser fiel a Deus, amar a Deus, lutar para não permitir que as cadeias do pecado venham sobre ele de novo, não significa que Deus não está com seu olhar ou que Deus trate dele. Não significa disso. Mas pelo contrário, Deus também tem o seu olhar para essa pessoa. Deus também fala, Deus trata. Porque mesmo sendo fiel, mesmo amando a Deus, mesmo nós buscando ao Senhor com toda a vigilância, chega uma hora que nós precisamos ouvir a voz de Deus para poder ter renovação, para que as nossas forças elas venham, se restabelecer, para que o nosso coração venha se acalmar, para que a nossa alma ela venha descansar no Senhor, sabendo que nosso Deus não nos desampara, o nosso Deus está olhando para nós. Então quero conversar com você sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja que não é diferente das demais. Deus fala com essa igreja por meio também da cultura daquela cidade. Então presta atenção. A igreja de Filadélfia, ela carrega o nome da cidade, como as demais igrejas. E por que ela é conhecida assim? A cidade de Filadélfia, ela foi fundada por Átalo II, por volta ali dos anos 159 a 138, antes de Cristo. Esse rapaz, esse grande homem que fundou essa cidade, ele leva a cidade a ter esse nome, porque ele era um homem que gostava, amava muito ao seu irmão. E por consideração ao seu irmão, ele coloca o nome da cidade como Filadélfia, que significa amor de irmão. Mas nós vamos ver que a cidade, ela não apenas é conhecida por esse nome tão lindo, tão expressivo, como também a cidade, ela ficou conhecida como a Porta do Oriente. E por que ela ficou conhecida como a Porta do Oriente? Porque a cidade de Filadélfia, ela estava na rota do correio imperial. Então, ela recebia ali todas as mensagens, todos os fiéis, e ela tinha a sua visão voltada para o Oriente, uma visão privilegiada. E por conta disso, ela ficou conhecida como a cidade chamada a Porta do Oriente. Mas, no meio de toda essa questão, nós vamos ver que Filadélfia, ela era uma cidade muito sofrida. E por que era uma cidade sofrida? Porque ela vivia sob constantes terremotos. Ela sofria muito essas questões da natureza, do ecossistema. E a cidade, ela não tinha tanta estabilidade. Por isso que Deus ele vai
olhar e vai adereçar no versículo 12 que você leu comigo, ele vai falar sobre a igreja vencedora que será feita coluna no santuário de Deus. Você vai já entender o que eu estou dizendo. Essa cidade vivia sobre constantes terremotos e era muito natural os habitantes da cidade de Filadélfia, eles fazerem tendas, armarem tendas fora da cidade. Então eles viviam mais fora do contexto da cidade do que mesmo dentro da cidade. Era pouca a convivência, mas entretanto a cidade estava lá. Aconteciam, casas caíam, telhados caíam, muros caíam, eles tornavam a erguer, tornavam a levantar. E nós vamos ver que, falando na visão aqui, a própria cidade de Sardes, como foi a ministração passada, ela sofreu um grande abalo sísmico. E foi nesse abalo que a cidade de Filadélfia, juntamente com a cidade de Sardes, foram totalmente destruídas, totalmente arruinadas. E aí, depois de um grande tempo, que essa cidade estava em ruínas, se levanta um homem chamado César, e ele vem e ergue a cidade, ele reconstrói a cidade, e em gratidão do povo para com César, é colocado o nome da cidade agora, a cidade recebe um novo nome, e é colocado o nome daquela cidade agora como Neo-Cesareia. Por isso que o mesmo versículo 12, no mesmo texto que você está comigo, Deus vai dizer que Ele dará um novo nome à igreja vencedora. Deus vai dar um novo nome àqueles que vencerem. Então veja como Deus ele trabalha a igreja de Filadélfia como as outras dentro do contexto da cultura. Agora observe uma coisa, gente, dentro dessa pequena prévia que eu dei para você. Qual era a importância de Deus para aquela igreja? Por que Deus resolveu manifestar uma palavra para essa igreja? Então vamos lá. Baseado nesse pequeno contexto que você leu comigo, eu gostaria que você olhasse comigo o versículo 7. O versículo de número 7, por favor. Olha o que está escrito. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Esse aqui é o remetente da carta. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estas coisas diz o santo e verdadeiro. Presta atenção. Estas coisas diz o santo e verdadeiro. O remetente dessa carta era o próprio Cristo, gente. Ele agora adereça essa carta mostrando quem ele é. E para a igreja de Filadélfia, ele se revela dizendo que ele é o santo e o verdadeiro. E por que o próprio Cristo mostra para a igreja que ele é santo e que ele é verdadeiro? Se você observar a continuação do versículo, dos textos, no versículo de número 9, eu gostaria que você observasse muito bem isso. O versículo de número 9, ele vai dizer que eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Presta atenção. Olha o que Deus está dizendo para aquela igreja. Eu sou santo, eu sou verdadeiro. E por que ele escreve dessa maneira? Por que ele se expressa dessa forma? Se você observar o capítulo 2, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, no versículo de número 2, você vai ver que lá dentro da igreja de Éfeso, existiam pessoas que se diziam judeus e não eram judeus. Quem era esse povo? Que é o mesmo povo, a mesma gente que estava aqui na igreja de Filadélfia. Quem era esse povo? Eram os fariseus. E por que Deus expressa como santo verdadeiro? E por que eu faço questão hoje de falar na questão dos fariseus?
Porque os fariseus, eles eram um grupo de gente que se auto-intitulavam dono da verdade, dono da razão, a verdade absoluta. E escute o que eu vou dizer, escute muito bem, é um grande perigo quando nós observamos no contexto cristão, grupos de pessoas que se intitulam dono da verdade absoluta. Se você observar, todas essas pessoas, todos esses grupos, que querem carregar a verdade absoluta consigo, eles se tornam, ou eles acabam tornando-se uma seita. Porque normalmente essas pessoas que carregam a verdade absoluta, que contestam que eles estão certos, seus pensamentos estão certos, as suas doutrinações estão certas, as suas visões estão certas, geralmente, normalmente, esses não aceitam ser contrariados. Eles não aceitam nenhum outro tipo de argumentação na visão que eles têm. E esses aqui eram os fariseus, e é o mesmo grupo que Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia. E o Senhor Jesus, ele se revela para a igreja dizendo: eu sou o santo e o verdadeiro. Para os fariseus, eles eram os únicos reais e verdadeiros, porque viviam sobre o crivo da lei, viviam sobre as argumentações da lei, regiam-se dentro da Torá, dentro das visões. Abra comigo, por gentileza, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, bem vizinho ao Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Eu vou citar só 2 textos. Olha o que é que João vai dizer sobre o Cristo de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus se revela para Filadélfia dizendo: não são estes que estão no meio de vocês mentindo, dizendo que são verdadeiros, que são absolutos. Não, eu é que sou o verdadeiro. Eu sou a verdade absoluta que vocês têm sustentado até nesse presente dia. Quer ver outro? Dentro de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Olha o que é que João vai continuar descrevendo sobre Jesus como o santo e como o verdadeiro. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Para essa igreja, o remetente da carta se apresenta como santo e como verdadeiro, porque somente a verdade está em Jesus. Somente a verdade absoluta está no Filho de Deus. Não está nas argumentações da religião, não está nas argumentações e preceitos de homem. A verdade absoluta se chama Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a verdade que o homem precisa. Por isso que ele descreve: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ele é a verdade. Então, para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como a verdade. Mas na questão da igreja, minha gente, que visão era que Deus ele tinha dessa igreja? Já que ele se apresenta a essa igreja como santo e como verdadeiro. Qual era a visão de Deus da igreja de Filadélfia? Agora olhe comigo, juntamente comigo, por favor, o versículo de número 8.
Olha o que Deus vai dizer dessa igreja. Versículo 8. Conheço as tuas obras, como todas elas o Senhor falou. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha a visão de Deus para essa igreja. A primeira visão que eu vejo dessa igreja: uma igreja fiel a Deus. Uma igreja fiel a Deus. Agora, aguce os seus ouvidos, ouça perfeitamente o que eu vou dizer para você. Escute. Uma igreja forte aos olhos de Deus não é uma igreja forte em si mesma, mas uma igreja fiel, comprometida com a palavra, pois a sua força está no Deus onipotente. Uma igreja forte aos olhos de Deus não é uma igreja forte em si mesma, mas aos olhos de Deus uma igreja forte é uma igreja fiel, é uma igreja comprometida com a palavra, pois ela entende que a sua força está no Deus onipotente. E olha o que Deus está dizendo para a igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem poucas forças. A igreja de Filadélfia não era uma igreja que tinha pessoas de alta influência dentro dela. A igreja de Filadélfia não era uma igreja que era forte politicamente. A igreja de Filadélfia não era uma igreja que tinha grandes empresários dentro dela. Era uma igreja considerada pobre, era uma igreja considerada talvez aqui sem condição de trabalho. Mas olha o que Deus diz: eu sei que tens pouca força, mas entretanto você é fiel. Você se tornou uma igreja fiel. E olha que coisa nós aprendemos com a igreja de Filadélfia, gente. Uma igreja forte nem sempre é aquela igreja como foi a igreja de Sardes, cheia de aparência. Uma igreja talvez com um grande trabalho a encher os olhos. Não, nem sempre essa é uma igreja forte. Uma igreja forte nem sempre é aquela igreja em que ela carrega consigo a comunhão, o amor. Porque nós vamos ver que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja fiel também, mas Deus a reprovou porque faltava-lhes o amor. Ela não era uma igreja forte, mas ao olhar para a igreja de Filadélfia, Deus, ele diz: você não tem força, você não tem importância política, econômica, social dentro de você, mas você é uma igreja forte. E por que ela é uma igreja forte? Porque ela era uma igreja fiel a Deus, que guardava a palavra, que não abria mão disso. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa é a primeira visão de Deus sobre a igreja de Filadélfia. Uma segunda visão de Deus sobre a igreja de Filadélfia. Gostaria que você olhasse para o versículo 9 comigo. A segunda visão de Deus sobre a igreja de Filadélfia está no versículo 9. Olha o que Deus vai dizer sobre essa igreja. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amo. A segunda visão de Deus sobre a igreja de Filadélfia. Deus olhava para aquela igreja como uma igreja amada.
Deus, Ele ama a sua igreja. Para essa igreja sofrida, para essa igreja que foi perseguida, porque a igreja de Filadélfia, ela sofreu ainda nos dias do grande homem de Deus chamado Policarpo, ela sofreu perseguições também. Assim como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Filadélfia, ela também sofreu intensas perseguições. Por conta desses fariseus, por conta dessas pessoas que estavam dentro dela, mas não aceitavam a verdade, não aceitavam Cristo, não aceitavam a visão do Deus eterno. Eles sofreram. Mas para essa igreja o Senhor estava dizendo: eu vou fazer com que estes que se dizem judeus e não são, mas mentem, eu vou trazê-los a você, e eles vão reconhecer que eu te amo. Sabe o que é que Deus diz para nós essa noite? Sabe o que é que Deus está dizendo para a sua igreja? Eu amo a minha igreja. A minha igreja pode ser perseguida, a minha igreja pode ser maltratada, a minha igreja pode ser caluniada, a minha igreja, ela pode ser, perseguida por conta da sua fé, mas eu vou provar que eu a amo. Vai chegar o dia, gente, o grande dia, em que todos verão que Deus ama o seu povo. Quando todos verem a igreja de Jesus ao lado do seu Senhor, e a igreja julgando as nações, eles vão reconhecer que a igreja é a menina dos olhos do Senhor, que a igreja são as ovelhas do seu pasto, que a igreja, ela é a noiva do coração do seu Senhor. Por isso eu digo essa noite para você: mesmo tendo pouca força, seja fiel. Mesmo sofrendo perseguições, seja fiel. Mesmo passando por afrontas desse mundo, continue na sua fidelidade a Deus, porque isso é louvável diante de Deus. Uma terceira visão que Deus tem da sua igreja está no versículo de número 10. Uma terceira visão de Deus para a sua igreja. Versículo 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Qual é a terceira visão que Deus tem da igreja de Filadélfia? Deus, Ele mostra para a igreja que Ele guarda a sua igreja, que é fiel à sua palavra. Aqui nós temos algumas linhas de pensamentos e argumentações. Escute. Quando alguns leem esse texto, alguns acreditam que esse texto fala da grande tribulação. E alguns acreditam que, pelo fato de o texto estar dizendo que Deus guardará da hora da provação os seus, alguns acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Outros já acreditam que a igreja, ela até vai passar, mas no meio dessa tribulação, Deus vai tirar a sua igreja. Agora escute o que eu vou dizer para você, por gentileza. Independentemente de qual linha nós cremos, se você crê que a igreja vai passar, se você não crê que a igreja não vai passar, ou se você crê que a igreja ela vai ser triunfante na grande tribulação, isso não nos importa. Porque ao olhar para o texto sagrado, eu vejo que Deus, Ele que ama a sua igreja, que zela pela sua igreja, Deus, Ele sabe livrar da tribulação aqueles que são seus. Olha o que Martinho Lutero dizia na grande reforma protestante. Ele dizia o seguinte: se nos quisesse devorar, demônios não contados
não nos iriam derrotar, nem vê-los assustados. Ouça bem, se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem vê-los assustados. Seja consciente de uma coisa: o mundo, o inferno, os poderes malignos, o sistema atual, nada pode vencer a igreja. Eu não estou dizendo denominação, placas. Eu estou dizendo a igreja, a noiva de Cristo. Pois a igreja, se ela passar pela grande tribulação, nada a vencerá. Se ela não passar, nada também vai vencer a igreja de Cristo. Porque Deus, Ele guarda da provação aqueles que guardam a sua palavra. Deus está cuidando da sua igreja. Deus, Ele está zelando do seu povo. Mesmo em meio a tantas tribulações, Deus estava guardando e protegendo a igreja de Filadélfia. Porque ela guardou a palavra. Ela aprendeu a ser fiel. Ela era amada por Deus. Deixa eu fazer e reportar uma pergunta para nós rapidinho aqui. Rapidinho. Como está a nossa situação como igreja? Eu não estou falando de denominações ou nomes que identifiquem igrejas. Eu estou falando da igreja, pessoa, eu e você. Como está a nossa situação como igreja? Somos uma igreja amada por Deus ou não? Somos uma igreja fiel a Deus ou não? Somos uma igreja que temos guardado, e quando falamos de guardar, falamos de praticar, exercer a palavra de Deus. Nos tornamos uma igreja praticante da palavra, fiel à palavra, ou nós ainda precisamos vir ao modelo da igreja de Filadélfia? Qual é a visão de Deus sobre essa igreja que se chama você? Qual é a visão de Deus para essa igreja que se chama eu? Que se chama profeta Adriel, que se chama profeta Adriano? Qual é a visão de Deus? Porque para a igreja de Filadélfia, Deus olhava para ela e dizia: eu amo essa igreja, ela é fiel, ela guarda a palavra, por isso eu a protegerei, eu vou aguardar. Oh, aleluia! Oh, maravilha! Guardastes a minha palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui e vou para a conclusão. Escute perfeitamente para que você não entenda errado o que eu vou dizer. A igreja, ela pode até buscar métodos diferentes. A igreja, ela pode mudar na sua forma de trabalho. Porque não há nenhuma contradição nisso. A igreja pode mudar sua forma litúrgica. A igreja pode mudar o seu estilo de pregação. A igreja pode criar novos métodos. Agora, a única coisa que a igreja, ela nunca, jamais pode e nem deve fazer é alterar, mudar ou abandonar a palavra de Deus. Ela pode criar projetos e trabalhos inovadores para alcançar vidas, mas a palavra é a mesma. A igreja pode criar novos tipos de culto dentro dela, mas a palavra, ela sempre será a mesma. Nunca, jamais a palavra poderá ser adulterada. Pois na visão de Deus, para aquela igreja, Cristo está dizendo: eu sou
o verdadeiro. Eu sou a verdade. Eu sou essa revelação que o mundo precisa. Deixa eu trazer uma conclusão para você. Dentro dessa carta existem 3 aspectos, e eu vou terminar nesses 3 aspectos. Deus, ele vai, que é o próprio Cristo, ele vai falar de 3 aspectos bem simples, mas que são muito fortes para nós. Deus, ele fala com essa igreja sobre a questão da porta, a chave e a coluna. São 3 aspectos que o Senhor vai falar. Então deixa eu vir por aqui rapidinho. O primeiro aspecto, que é a porta. O versículo de número 8. Por gentileza, a partir do versículo 8. Olha o que Deus diz para essa igreja. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Quando Deus, o próprio Cristo, fala dessa porta, Cristo estava falando para aquela igreja, que Ele estava dando àquela igreja uma porta aberta. E que porta aberta era essa? Essa porta aberta, em primeiro lugar, ela pode ser viável à salvação. Porque no texto do evangelho que João escreveu no capítulo 10, gostaria que você lesse. João capítulo 10, evangelho. João capítulo 10, versículo de número 9. Jesus vai dizer assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Deus, o próprio Cristo estava dizendo: eu sou a porta aberta para vocês. Eu sou o meio de salvação. Dentro da cidade de Filadélfia, dentro da cidade de Cesareia, Neo-Cesareia. E outra coisa eu aprendo, abrindo um pouco mais esse leque. Quando falamos de porta, não vemos apenas a questão da salvação. Nós vemos também a questão das oportunidades. Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, em 1 Coríntios, no capítulo 16, deixa eu só abrir aqui rapidinho esse texto. 1 Coríntios capítulo 16. O apóstolo Paulo, ele era muito enfático quanto a essa questão da oportunidade. Deixa eu ler junto com você. Capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Deus estava ensinando à igreja de Filadélfia que Ele é a porta para conduzir o homem à salvação, à vida eterna. Por isso que no versículo de número 7, ele diz que Ele é verdadeiro, Ele é santo. Não há outro. Não existe justificação fora dele. Não existe perdão fora dele. Ele é a porta. Se alguém quer ir a Deus, tem que vir a Cristo. Mas não apenas isso, para a igreja, o próprio Deus estava dizendo: eu estou dando a vocês oportunidades. Aproveitem as oportunidades. Eu estou abrindo as portas para vocês. E a igreja tem muita porta aberta hoje, gente. O Cristo amado que ama a igreja, Ele está dando à igreja grandes oportunidades. Oportunidade de conduzir outras vidas à salvação. Oportunidade de pregar o santo evangelho. Oportunidade de semear a boa palavra de Deus. Hoje a igreja tem as redes sociais para ser usada. É uma grande porta, é uma grande oportunidade para semear o evangelho. Hoje a igreja, ela tem os seus trabalhos de células
em casa, é uma grande oportunidade que Deus está dando à igreja de levar a salvação. Hoje a igreja, ela tem trabalho com casais, trabalho com família, são oportunidades. E a igreja não deve dispensar essas portas abertas. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui vai ser forte. Eu ia guardar aqui para o final, mas deixa eu falar e eu vou correr aqui. A igreja de Jesus, ela não deve se limitar ao momento. Alguém olha e diz assim: ah, pastor, a igreja está fechada, não tem mais culto. Ah, pastor, quando é que a igreja vai voltar? E muitos crentes estão esfriando, muitos crentes estão morrendo, muitos crentes estão vivendo uma vida de ansiedade, já estão entrando até em depressão. Querido, você é a igreja de Jesus. Se a igreja não pode se reunir dentro de um templo como este, você pode levar a palavra de Deus, você pode continuar a vida cristã. Pregue o evangelho nas redes sociais. Se alguém vem conversar com você sobre o momento atual, aproveite essa conversa para você falar de Jesus. Mostrar que Ele é o único que muda tudo isso. Mostrar que Ele é quem pode transformar o coração do homem em meio a essa pandemia. Oportunidades. Deus estava dizendo para aquela igreja: eu tenho colocado uma porta aberta para você, porque eu sou essa porta. Mateus capítulo 7, eu não vou ler para me ganhar tempo, mas você pode anotar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, é muito conhecido esse texto. Jesus vai falar de duas portas. Jesus vai mostrar que há uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga, ela conduz para um caminho largo, cheio de pessoas, de gente. Mas o seu final é inferno, condenação. Mas Jesus também mostra que há uma segunda porta. E que essa porta é estreita, caminho estreito, apertado, não dá para levar bagagem. É árduo, é difícil. Mas o final desse caminho é salvação, é vida eterna, é os céus com Deus. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta. A igreja tem essa porta a oferecer. Podem tirar o templo da igreja. Presta atenção, podem tirar o templo da igreja, eu e você, mas nunca vão tirar a porta, que é o Filho de Deus. Se aqui nós não conseguirmos trazer pessoas para elas ouvirem a palavra de Deus e elas alcançarem o evangelho, a salvação, o perdão de pecado, mesmo assim, nós vamos continuar levando essa porta para as outras pessoas, por meio das redes sociais, pelas conversas do dia a dia. A igreja não vai ser parada, porque a porta está colocada, a igreja. Ninguém vai tirar essa porta da igreja. Ninguém tirará essa porta. Oh, aleluia. O segundo aspecto, vou finalizar, o segundo aspecto, está mostrando a questão da chave. No versículo de número 7. Depois que ele se revela como santo e verdadeiro, ele vai dizer que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A porta foi aberta no Calvário. A porta foi aberta no Calvário. Quando Jesus se revela para essa igreja que ele tem a chave de Davi, ele está dizendo: eu sou soberano. Eu sou onipotente. Eu tenho as chaves. Eu abro e eu fecho a hora que eu quero. Eu coloco dentro do meu reino quem eu quero. Eu tiro quem eu quero, porque eu sou soberano. Isaías capítulo 6, versículo de número 9. Gostaria que você colocasse aí para nós ler com a igreja. Acompanhe comigo, já vou finalizar, estou terminando aqui. Isaías capítulo 6, versículo 9, minha última citação. Olha o que Isaías vai dizer sobre isso, gente.
Que coisa forte, coisa linda. Olha o que Isaías diz. Então disse ele, 6:9, é isso aí? Isaías 9:6, perdão. Isaías 9:6. Eu troquei aqui. Isaías 9, versículo 6. Isso, muito bem. Leia comigo e brade bem alto da sua casa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, coloca aí, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O governo está sobre ele, a autoridade está sobre ele. Ninguém pode calar a igreja, ninguém pode massacrar a igreja, ninguém vai dar fim à igreja, porque a igreja é do Senhor e ele é soberano, ele sustenta a sua igreja. Oh, aleluia! E por final, versículo de número 12. Ele fala do terceiro aspecto. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Lembra no começo quando eu falei da questão dos terremotos que essa cidade vivia? As pessoas viviam em uma vida instável, sem estabilidade, sem segurança. Mas para essa igreja, Deus estava dizendo: a você que é vencedor, que está se conservando fiel, que está se conservando, guardando o que você ganhou, eu vou fazer você coluna no santuário do meu Deus. Sabe o que é que Cristo está dizendo? Cristo promete à sua igreja que for fiel até o fim, que ele fará dele coluna no templo de Deus, mostrando assim segurança ao vencedor. Não mais um povo que vive com medo dos terremotos, mas vivem firmes e inabaláveis. Essa era a igreja de Filadélfia. Pouca força, poucas influências, muitas aflições e sofrimento, mas uma igreja fiel, uma igreja amada, uma igreja que estava vivendo a vontade de Deus sobre ela, e que Deus estava aguardando aquela igreja, que Deus estava aguardando aquela igreja. Então, considerando isso, o próprio Cristo vai dizer, não só para essa igreja, mas para todos nós, que ele também, além de fazer coluna no templo exclusivo, ele gravará o seu nome, o nome do seu pai, o nome da cidade de Jerusalém, e o seu próprio nome no seu vencedor. Sabe o que é isso aqui? É o próprio Cristo marcando a sua igreja. Todos vão saber quem é a igreja verdadeira de Deus. Eu creio que você é essa igreja, uma igreja fiel, uma igreja amada, uma igreja que guarda a palavra, uma igreja firmada no Filho de Deus, uma igreja que está diante da porta, uma igreja que aproveita as oportunidades, uma igreja que não dispersa essas oportunidades, mas uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia, oh, maravilha do céu. Curve sua cabeça, faça uma oração comigo. Nosso Pai, nosso Deus, nós te louvamos. Senhor, que grande exemplo a igreja de Filadélfia nos ensina, Senhor. Senhor, se a tua igreja não tem influência política, econômica ou social, não é por isso que a tua igreja não vai, Senhor, trabalhar, não é por isso que a tua igreja não vai crescer, Senhor. Pelo contrário, Senhor, é com as poucas forças que essa igreja, ela produz, que essa igreja, ela cresce. Porque ela compreende que a sua força está no seu Senhor. Ela compreende que a sua força está no Deus onipotente, no Deus soberano. Que ela não depende do poder político para crescer. Que ela não depende do poder econômico para crescer.
Porque quem sustenta, quem alimenta, quem dá todas as coisas é o dono da igreja. E Tu és o dono da nossa igreja, Senhor. Tu és o nosso dono, Senhor. Espírito Santo, olha para o Teu povo que nesse momento recebeu Tua palavra. A igreja que está espalhada nesse mundo, Senhor, que é a igreja santa, a igreja genuína, comprada, lavada pelo sangue do Filho de Deus. Essa igreja, Senhor, que está preparada para o grande dia. Deus, ajuda a Tua igreja. Talvez, Senhor, Deus, algumas dessas igrejas estão semelhantes a Filadélfia, Senhor. Deus, estão com poucas forças, estão cansadas, estão exaustas, Deus, de tanta luta, de tanta coisa, mas ainda sustentam a sua fé, mas ainda, Senhor, Te amam, mas ainda, Senhor, guardam a Tua palavra, mas ainda, Senhor, estão na Tua fidelidade. Deus, se revela para essa igreja, Senhor. Deus, e mostra que Tu és o santo e o verdadeiro, que tens a chave, que abre e ninguém vai fechar, Senhor. Ó Deus da igreja amada, cuida do Teu povo, sustenta a Tua igreja nesse tempo de crise, Senhor. Se a Tua igreja passar pelas provações e lutas desse mundo, aguarda a Tua igreja, ama a Tua igreja, Senhor, e que possamos nós, Senhor, Deus, estarmos olhando para o alto, porque do alto vem o nosso socorro. Por isso Te louvamos, Te adoramos eternamente, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua família, tá bom? Nós vamos agora receber alguns avisos sobre os nossos trabalhos no final de semana, tá certo? Nosso profeta vai estar trazendo aqui algumas considerações e orando juntamente com o povo de Deus. Deus abençoe você e sua casa.